Olá, tudo bem? Nós da Orquestra Jovem Circuito das Águas produzimos este conteúdo para auxiliar os alunos e os demais interessados na prática do instrumento à distância. Para ver esses outros vídeos, acesse o nosso canal da orquestra, Orquestra Jovem Circuito das Águas. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre as etapas do aprendizado e as competências. E essas competências e etapas do aprendizado, elas podem ser usadas tanto no estudo de música, quanto no estudo ou aprendizado de outras coisas, de qualquer outra coisa que você vai aprender. E essas competências, essas etapas, vão ajudar a gente a entender quais são nossos pontos fortes, quais são nossos pontos fracos, e vai ajudar como a maneira da gente resolver os problemas que a gente tem, na percepção desses problemas e da maneira de resolver eles. Então, a gente vai dizer que a gente tem 4 etapas desse aprendizado, ou os 4 tipos de competência. Primeiro é a incompetência inconsciente, depois a incompetência consciente, depois vem a competência consciente e, por último, a competência inconsciente. E a gente vai falar um pouco sobre esses tipos de competência. O primeiro tipo é a incompetência inconsciente, que é quando a pessoa não sabe que não sabe fazer aquilo. Como assim? É quando ela está fazendo alguma coisa e ela erra e nem percebe que errou. Quando ela não percebe o erro naquilo que ela está fazendo, ou quando ela acha que sabe fazer alguma coisa, mas na verdade ela não sabe que não é capaz de fazer aquela coisa. Então, no nosso estudo da música, isso é muito comum. Às vezes a gente está cantando ou tocando algum instrumento e alguém fala pra gente assim: nossa, mas está desafinado. E a gente nem sabia que estava desafinado. Então é quando a gente não sabe que a gente não está fazendo aquela coisa correta. Quando a gente desafina sem perceber, quando a gente canta ou toca algum ritmo errado sem saber, a gente acha que está tocando certo, mas na verdade não está tão certo assim. Quando a gente não sabe que o som que a gente está fazendo não é um som bonito, não é um som cheio, a gente não tem noção disso. Então não é que a gente está errando de propósito, a gente só não sabe que está errando. E por isso é muito importante ter um professor nessa hora, porque é o professor que vai falar pra gente: olha, nesse pedaço aqui você tá errando. E daí depois que ele fala que a gente tá errando ou que a gente tá desafinando, não tá fazendo aquilo corretamente, aí a gente começa a perceber. E é a partir disso que a gente vai para a próxima etapa. A próxima etapa é a incompetência consciente. É quando a gente sabe que está errando, a gente sabe que não tá fazendo aquilo corretamente, mas não sabe como corrigir. Então a gente sabe que não sabe. Isso é muito comum, às vezes, quando a gente vai fazer algum exercício rítmico, que a gente vai fazer aquele solfejo, a gente sabe que a gente não tá fazendo certo, mas não sabe como é o certo. A gente precisa de alguém para instruir a gente de como corrigir aquele trecho ou de como fazer da maneira correta. Então, por exemplo, se você está cantando ou tocando algum instrumento e está desafinado e você percebe que está desafinado, mas não sabe o que fazer para melhorar aquela afinação, não sabe o que fazer para tocar ou cantar afinado de fato, não sabe qual é o problema, não sabe qual é a origem do problema e não sabe como resolver esse problema. Então essa é a importância do professor nessa etapa do aprendizado também, porque às vezes, mesmo você sabendo o que está fazendo de errado, o professor vai te dar uma solução, vai te dar uma maneira de corrigir aquilo. Então ele vai te dar os caminhos de como tornar aquilo melhor. Então, por exemplo, vocês que tocam um instrumento de corda, às vezes tem algum trecho que vocês estão tocando, vocês sabem que não está muito certo, sabem que não está muito legal, mas não sabem o que fazer para deixar aquele trecho melhor. Aí vocês vão para aula de instrumento e o professor fala para vocês: esse trecho não está muito bom porque o seu arco não está certo. Aí só dele identificar qual é o problema e falar para vocês como corrigir o trecho já sai melhor. Então o professor vai fazer essa correção, ele vai te dar os caminhos de como corrigir o problema. E depois disso a gente vai para a terceira etapa, que é a competência consciente. A competência consciente é quando a gente sabe o que está fazendo. É quando a gente está fazendo alguma coisa corretamente e sabe por que isso está saindo corretamente. Ou seja, a gente já passou pelas outras 2 etapas. A gente já fez aquilo errado sem saber que estava errado. A gente já fez aquilo errado sabendo que estava errado, mas não soube corrigir. Aí depois a gente conseguiu corrigir aquilo e conseguindo corrigir aquilo a gente fez da maneira certa e sabe por que a gente está fazendo aquilo da maneira certa. E nessa fase, muitas vezes, como a gente sabe por que a gente está fazendo daquilo certo, quando a gente erra, a gente consegue corrigir o próprio erro. Então, quando você está nessa etapa, se você teve algum tipo de erro, além de você conseguir identificar que existe um erro, você sabe quais são os caminhos para consertar aquilo.
Por exemplo, quando você está tocando ou cantando, que você desafinou num trecho. Nossa, desafinei aqui, percebi que desafinei e sei o que preciso fazer para afinar da próxima vez. Então você consegue corrigir esse erro e fazer de novo. Ou quando você está fazendo algum solfejo rítmico. Está fazendo solfejo rítmico, nossa, errei nesse trecho aqui. Volta e consegue saber o que errou e consegue corrigir aquele trecho. E além de conseguir corrigir aquele trecho, sabe quais são os caminhos para corrigir aquele trecho. Então, por exemplo, nossa, nesse trecho aqui eu tô errando toda vez e eu sei que eu tô errando. Então, em vez de tocar na velocidade normal, eu vou tocar esse trecho um pouco mais lento para ver se eu consigo acertar as notas. Toquei esse trecho um pouco mais lento, não deu certo? Eu vou de trechinhos, vou tocar o trecho até chegar nessa nota. Cheguei nessa nota, vou tocar o trecho de novo, mas até chegar na próxima. E vai acrescentando nota por nota. Então, são esses processos que a gente vai aprendendo a fazer para consertar o nosso próprio erro. E nessa etapa também é muito comum a gente achar que tá tudo muito mecânico, porque a gente precisa meio que pensar em tudo enquanto está fazendo, né? Então, enquanto você está tocando, você está pensando na posição do corpo, tá pensando no arco, tá pensando no dedilhado, tá pensando no relaxamento, tá pensando em um monte de coisa ao mesmo tempo para fazer com que aquilo funcione. Então é comum a gente achar que tá tudo muito mecânico, apesar de não ser verdade muitas das vezes. Às vezes a gente acha que tá mecânico pra gente, mas pra quem tá ouvindo tá normal. E é daí que a gente passa para a quarta etapa, que é a competência inconsciente. A competência inconsciente é quando a gente sabe fazer, mas não necessariamente sabe que sabe. E isso pode ter duas vertentes. A primeira é, por exemplo, quando você vê aquele amigo tocando violão e cantando, que nunca estudou música. Daí você pergunta, nossa, como você canta tão afinado? E a pessoa fala, não sei, eu só faço. Então ela não percebe aquilo que ela faz, ela só faz naturalmente e não sabe quais são os processos que levaram ela a fazer aquilo. Normalmente, nesse caso, é quando a pessoa tem muita vivência prática e não vivência teórica. Então, ela consegue passar por essas etapas sem processar na mente, tecnicamente, aquilo que ela está fazendo. Então, quando ela está cantando afinado, por exemplo, ela não está percebendo, nesse pedaço eu estou apoiando a minha respiração, aqui eu deixo soltar um pouquinho mais de ar, aqui eu seguro um pouco mais. Ela não percebe essas coisas que ela faz. Ela só canta sem perceber. Mas isso porque ela já deve cantar há muito tempo, por exemplo. Ela não começou a cantar hoje. Então, é essa vivência que trouxe ela para essa realidade. E a outra vertente é quando a pessoa já passou conscientemente por todas essas etapas e chega na última etapa fazendo tudo aquilo de forma natural. Então, por exemplo, quando vocês forem tocar uma música e estiverem nessa etapa, vocês não vão pensar, por exemplo, nossa, para essa nota tá afinada, eu preciso colocar o dedo aqui, um pouquinho mais para baixo para não sair desafinado, e depois eu vou colocar o dedo aqui, bem pertinho ou bem longe. Vocês não vão precisar calcular isso. Vocês vão fazer já de forma natural, porque vocês já calcularam isso antes, vocês já passaram por esse processo de errar, aí de perceber o erro, de conseguir corrigir o erro e daí, por fim, conseguir fazer isso de uma forma natural sem ter que pensar. Então, quando alguém pergunta para vocês, nossa, como você faz isso? Você vai ter que parar e lembrar, não, eu faço isso porque antes eu fiz isso e agora isso já tá de forma natural. Então, quando você vai para performance, não precisa ficar pensando exatamente em tudo que você está fazendo para que aquilo aconteça. E por que é importante a gente ter consciência dessas 4 etapas, né, que a gente passa quando a gente está aprendendo a fazer alguma coisa? Para a gente conseguir guiar melhor o nosso estudo. Então, é muito comum, por exemplo, quando a gente vai estudando e só percebe os nossos erros. Isso, além de desmotivar um pouco a gente não vê a verdade naquele estudo, né? Porque a gente precisa também valorizar as coisas que a gente já superou, as coisas que a gente já faz naturalmente, aquelas coisas que a gente já tá na 4ª etapa. Então, por exemplo, se às vezes você tá tocando uma música e que o som daquela música não tá muito bom, você pensa, nossa, o som dessa música não tá um som bonito, um som com peso, assim, tá um som meio mais ou menos. E daí você acaba ficando só nisso, mas não percebe que, apesar do som não estar tão bom, o seu dedilhado está correto, o seu arco está correto, a sua afinação está boa. Então, a gente tem que aprender a valorizar as coisas que a gente já consegue fazer e a valorizar cada uma dessas etapas, não menosprezando nada. E lembrando que a gente pode estar em alguns aspectos musicais em umas etapas, em outros aspectos musicais em outras etapas. Não anda tudo junto, né? As coisas acontecem aos poucos e não necessariamente juntas. Isso é mais ou menos como andar de bicicleta, né? Quando a gente vai andar de bicicleta, a gente tem que ficar pensando muito em equilíbrio, em mexer as pernas, em controlar o guidão, né?
Mas se a gente pegar uma pessoa que está andando de bicicleta na rua, parar essa pessoa e pergunta: ei, como você está fazendo para andar na bicicleta? A pessoa vai falar assim: ah, não sei, só tô andando, né? Então a gente vai deixando de pensar em tudo para depois deixar aquilo natural. Como um exemplo aqui, andar de bicicleta, ou dirigir, ou tocar um instrumento, ou aprender uma matéria nova, aprender a escrever assim também. Primeiro a gente não sabe nem segurar no lápis. Aí alguém vai lá, ensina a gente a segurar no lápis, depois ensina o formato das letras, né? Aí a criança vai lá e escreve tudo errado, onde é C escreve com K, onde é M coloca N, e não sabe que está escrevendo errado. Aí a professora vai lá e corrige isso, e aos poucos essa pessoa que está aprendendo a escrever vai passar por todos esses processos também, até quando ela vai escrever, por exemplo, vai escrever um recado para alguém e não pensa exatamente: nossa, o A eu faço assim, aí depois o M eu faço isso. Não, ela só vai lá e escreve. Então esse foi o vídeo sobre competências e as etapas do aprendizado. E como tarefa eu vou deixar para vocês, para perceberem coisas na vida de vocês, não necessariamente musicais, em quais etapas vocês estão naquela coisa. Por exemplo, dirigir. Para quem está aprendendo a dirigir agora, em qual etapa você está no aprender a dirigir? Para quem dirige já faz tempo, qual etapa você está? E para quem não dirige ainda, em qual etapa desses aprendizados você está? E outras coisas, como a música, por exemplo, nessa música aqui, eu tô em qual etapa? No solfejo rítmico, eu tô em qual etapa? No solfejo melódico, no arco, na afinação. Então percebam isso nos estudos de vocês, nos estudos musicais e nas outras coisas da vida de vocês também. Obrigada, até o próximo vídeo. Nos estudos musicais e nas outras coisas da vida de vocês também. Obrigada, até o próximo vídeo.